Quero também dizer uma boa noite ao pessoal que está em casa. Já vi aqui que tem a Camila. Camila, que Deus abençoe. Você está sempre conectada, não é? Nos nossos cultos. Que o Espírito Santo adentre no seu lar e que vocês recebam a bênção. E é um prazer ter você aqui. A nossa irmã Leia também está conosco. E no decorrer das horas que estão por vir aí, com certeza vai ter muito mais pessoas. E, como já é de costume, compartilhem, curtam, porque o momento agora é de evangelizar. Não importa de que maneira seja, mas o que importa é que da maneira verdadeira. Porque o resto, o Espírito Santo se encarrega. Quem é que diria que a internet hoje fosse ser uma ferramenta, né, usada para o bem? O bem de quem? Daqueles que precisam ouvir as boas novas. E seja muito bem-vindo. E mais uma vez nós vamos abrir as Escrituras. Eu quero que neste momento possamos fazer mais uma breve oração, porque a Bíblia vai ser aberta. Vamos orar? Feche os seus olhos. Você também em casa está convidado. Oremos. Querido Deus que estás nos céus e que também está aqui no meio de nós. Pai querido, vim te pedir que o Senhor me use nesse momento. Que o Senhor venha, Pai, me agraciar com as palavras e também estar com cada um dos meus irmãos aqui presente. Não sabemos de que maneira entramos, mas nós temos que ter a certeza de como vamos sair daqui. E que seja transbordando de alegria, seja transbordando das boas novas, porque o Senhor vai falar conosco essa noite, nesse momento. E seja com todos nós, Senhor, abençoe a tua santa igreja. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pois é, quem tem as Bíblias, você em casa que também tenha, já vamos abrir no livro de Romanos. E já vamos ficar preparados, então, para a nossa primeira leitura em Romanos. E eu também já vou abrir aqui o nosso assunto dessa noite. O nosso assunto dessa noite tem como tema guerras mentais. Por que será guerras mentais? E aí, a gente já começa assim, ó. Aprendemos nas Escrituras que a tentação começa na mente. E essa é a razão por que Paulo nos exorta. Sabe, eu lendo, relendo, e eu ainda tenho mais uma, talvez, qualidade. Quando eu leio, eu gosto de anotar. Porque anotando, a gente fixa ainda melhor na mente, né? E as palavras parecem que se encontram. E aí nós vamos ler lá no livro de Romanos, capítulo 12, versos 2. E o primeiro texto, Romanos 12, capítulo 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Quando a gente vai conversar sobre o livro de Gênesis, sobre todas as histórias, né, do início de tudo, a gente também fala sobre a tentação, né, onde os personagens Satanás e Eva, a princípio. E aí, trazendo este título, tudo faz sentido. Começou daí. Então, diante disso tudo, a gente pode ter a certeza que a batalha é pela nossa mente. Será que eu estou falando bobeira? Não, porque realmente é por aí que a coisa acontece. E a vitória é alcançada primeira também em nossa mente. Olha só, ela bagunça e, ao mesmo tempo, ela também nos traz solução. Ela bagunça a nossa mente e também, para se consertar, também é através da nossa mente. Se esperarmos até o momento da tentação para lutar pela vitória, apenas as pessoas de vontade forte podem, ocasionalmente, sair vencedoras. Ainda assim, essa vitória não passa de um fracasso. De que maneira tudo isso nós podemos entender? Sabe,
Nós somos tentados o tempo todo, certo ou errado? Certo. A todo momento. Estava até conversando com o Breno ali atrás. As tentações, ela vêm de um jeito que a gente acha que não é nada. É uma coisinha boba. Uma coisinha que nem... Não, deixa para lá, não tem nada não. Mas aí, conforme vai se ganhando os dias, vai se ganhando tempo, e vai se ganhando mais ainda a vontade de continuar com aquilo que talvez seja uma simplicidade, que talvez seja uma coisa nada. Quando a gente parar para pensar, o nada já tornou uma coisa gigantesca. E a tentação, como eu li aqui, ela começa onde? Na nossa mente. Aí depois dela vem a ação. Assim como vocês bem lembram sobre a pregação de ontem, que o nosso irmão Israel mencionou isso. Existem as ações. Tudo existe ações. E aí, por que eu digo isso? Que talvez sejamos fracassados e talvez sejamos vencedores. E a gente vai descobrir mais ainda. Ainda assim, essa vitória não passa de um fracasso, visto que as armas usadas para vencer foram da carne e não do espírito. Olha aí, mais uma questão que vai de encontro. A carne, o desejo da carne, e não do espírito. E nós somos assim. Tais vitórias redundam em obras mortas. As únicas vitórias legítimas são as conquistadas no espírito. E isso é verdade. Tiago reconheceu o papel desempenhado pela mente. Aí agora aqui nós vamos falar desse personagem Tiago. Alguém já ouviu falar? Já. E qual era a maior tentação de Tiago? Ele tinha um problema. Ele tinha uma tentação. E ele teve batalhas com essa tentação. E qual era a tentação que Tiago enfrentava? O alcoolismo. O alcoolismo era o problema na vida de Tiago. E será que foi fácil para ele lidar com isso? Será que foi fácil para ele tirar esse problema dele, esse vício? Sabe, irmãos, a gente sempre foca assim nos vícios de droga, de álcool, né, prostituição. Mas existem outros vícios que já parou para pensar que tudo é vício? Falar demais é vício, eu tenho esse vício. Falar demais é vício, não é? Comer demais é vício? É vício. Tudo é vício. Se for para a gente parar, tudo é vício. Mas e que tal ser viciados no Espírito Santo? Bom, né? Não é verdade? Que tal ser viciado em Jesus? Por que será que os vícios do mundo ganham mais proporção do que, de repente, a gente tornar a Trindade em vício? Não seria legal? Por que será que nós não somos viciados ao ponto, né? Será que é porque vai se embriagar? Será? Mas se fosse assim, também seria bom, né? Porque é coisa boa. Mas nós também temos que nos viciar, sim, pela palavra de Deus. Quer dizer, no bom sentido, é claro, né? Sempre no bom sentido. E o mundo, o que o mundo tem para nos oferecer? E aí nós vamos falar de Tiago. Como eu disse, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha a outra palavrinha aí que é perigosa, a cobiça. Ontem nós vimos aqui os frutos do Espírito Santo, não foi? E aqui nós vamos falar de um deles, que faz parte disso aqui. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Faz sentido isso, irmãos, quando eu falo isso, que gera a morte? Faz. Porque se eu tenho o vício do álcool, se eu não dou importância à minha saúde, o que vai acontecer? Vai desenvolver-se uma doença que nós já sabemos, e isso vai ocasionar o quê? A morte. É por isso que diz aqui, uma vez consumado, gera a morte. Então, tudo que é de errado e que também tem grandes proporções, o resultado não vai ser legal. Não vai ser nada legal. E aí nós vamos lá no livro de Tiago, vamos lá no livro de Tiago. Nós vamos no livro de Tiago,
capítulo 1, versos 14 e 15. E diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está, o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, tudo isso confirma o que eu li aqui antes, não é? Então, nós já temos isso em nossa cabeça. A tentação estimula uma resposta em nossa natureza pecaminosa. Temos que fazer uma escolha. Será que é fácil fazer escolhas? Eu creio que não é fácil, mas também não é difícil. Porque se existe o sim e o não, se os dois já existem, então eu posso escolher, ou lá ou cá. Então, a gente não pode pensar dessa forma, que tudo é difícil. Não, não é difícil. Nós temos que ter a escolha e fazer a escolha. Espero que seja certa, não é verdade? Podemos corresponder à atração do pecado e acolhê-la em nossa mente. O que resulta o ato pecaminoso? Ou podemos imediatamente rejeitar o pensamento? E aí, a gente aceita ou a gente rejeita? Eu vou optar pela parte de rejeitar. Como isso realmente funciona? Vamos explicar usando o exemplo de Tiago, um viciado em bebidas alcoólicas. Tiago compreendeu pela palavra de Deus que beber é errado e que o alcoolismo estava destruindo o seu corpo. O Espírito Santo pôs em Tiago o desejo de parar de beber. Isso fez com que ele empenhasse o máximo de esforço para não beber. Contudo, sempre que surgiam problemas em sua vida e aumentava o estresse dentro de Tiago, a tentação de voltar para a garrafa se fortalecia. Tem alguma coisa diferente dos dias hoje em relação a essa história aqui de Tiago? Pois aqui está dizendo que ele sempre se sentia atraído pelas propagandas, né, tudo que envolvia bebida. Por quê? Porque isso aqui era o fracasso dele, de momento. Essa era a maior tentação. E já percebe que quando a gente tem um problema desses de vícios, sei lá qual são de cada um aqui, a gente se pega mais tentado ainda quando algo está na nossa frente. E quando a gente tenta recuar-se, aí ele vem atrás da gente. E quantas famílias hoje, talvez, está dentro dessa história de Tiago? Já viu aquele que fala assim, poxa, eu bebo, é tão difícil parar de beber, mas quando eu chego em casa, a mulher fala, os filhos fazem um fuzuê danado, eu fico estressado, eu não aguento mais, então eu vou para um barzinho, porque lá está gostosinho, lá eu tenho os meus amigos, lá tem uma branquinha que é mais saborosa ainda. E aí ele sai da sua casa porque tem problemas e vai buscar um outro maior ainda e carrega para casa. Então o que já está ruim torna-se ainda pior. Ocasionando o quê? Separação, ocasionando brigas, ocasionando violência. E a válvula de escape para isso são os problemas. Segundo, dentro desse padrão aqui, de quem tem esse problema, na maioria das vezes, é isso. Essas as desculpas. Só que aí vai se afundando mais e mais. Qual é a solução aqui? Primeiro, pensar que eu não estou conseguindo ser liberta disso. Pensar de que eu sozinha não vou conseguir de maneira alguma. Não vai. A gente fala de vício, mas em muitas das vezes as pessoas pensam assim, poxa, eu não vou conseguir me livrar. O que eu faço? Eu estava esses dias conversando com meu filho, Danilo. Ele falou assim para mim assim, mãe, eu tenho muita vontade de me batizar. E ele veio falando assim, de um jeito assim, que eu falei assim, nossa, acho que agora vai. Né? Porque o desejo da mãe é ver o seu filho bem.
E eu não quero simplesmente falar assim, ó, você tem que ser batizado, tal. Não, eu não quero simplesmente. Eu quero que a coisa seja verdadeira. Eu quero que a coisa seja sentido. Porque falar que quer batizar e passar pelo batismo é a coisa mais fácil do mundo. É fácil. Mas a gente tem que parar para pensar que as tentações estão aí. Meus irmãos, quando eu passei pelo batismo, quando eu, aqui, ó, num dia maravilhoso, um frio que Deus dava, entrei ali que, nossa, não enruguei o couro, porque eu acho que ainda estava nova demais, porque é um frio. Não perdi todos os meus dentes, porque eu estava sendo batizado pelo Espírito Santo, porque estava muito frio. Mas, queridos, eu vou falar um negócio para vocês, esse negócio sacudiu na minha casa. O negócio foi feio. Se eu falar para vocês que acho que eu vi o diabo dando risada da minha cara, me chamando de crente, vocês não vão acreditar. Como foi ruim. Eu lembro que eu chamei o Wesley num cantinho, nem sei se ele se lembra disso, porque o Wesley ele é muito jovem, então a gente tem que ajudar. Eu não sei se ele se lembra disso, ele está aqui. Então eu chamei ele de canto e falei assim, Wesley, eu preciso entregar a escola sabatina, porque eu não estou conseguindo, não estou dando conta. Você se lembra, Wesley, que eu disse isso? Eu disse. Porque, olha, o tempo todo. E eu tinha acabado de ser batizada. E quem é que diz que depois que você passa pelo batismo que você está livre dos problemas? Não, não está não, porque é nesse período que nós somos mais tentados. De todas as espécies, de todas as formas. Se você não tem vício, você vai lidar com o vício de alguém dentro da sua casa. Porque que é maior tentação quando você tem um filho, por exemplo, não escondo mais isso de ninguém, sabe? No vício. Gente, isso é muito triste. Para uma mãe é muito triste. E tem várias outras histórias aqui de pessoas que falam assim, olha, eu fiz isso, eu era isso, que eu... Nossa, eu olhando, não acredito, não é nada. Temos histórias, querido, todos nós temos histórias. Quem não veio de um berço religioso, eu vim do mundo para dentro. Às vezes as pessoas vão falar assim, não, que tem que ter isso, não, que tem que ser... Gente, não tem que ser não, porque eu não tenho a mesma mentalidade que você, que não teve convivência com o mundo. Não tem. Mas eu sei como que é ser diferente. Eu sei como que é superar. Mas às vezes eu também falo, Senhor, eu tomo café, que eu sou cafeinata, eu sou viciada, eu sou alcoólatra de café. Eu já fui. Estava falando, conversando com a Nádia, chegava na casa da minha mãe lá embaixo, fazia um cafezinho, ela olhava para mim, eu já tinha cara de café. Eu chegava na casa dela, a primeira coisa que ela fazia, vou fazer café. Já era assim. E aí ia lá, passava o cafezinho, colocava o cafezinho lá, e nós parecíamos as cachaceiras de boteco. Eram os copinhos, eu sempre fui chique, sempre gostei de tomar café na xícara, porque eu acho que é chiquérrimo. E ela já ia no copo mesmo, então não estava nem aí. E aí a gente sentava com a garrafinha lá, gente, isso é vício, é verdade. É verdade, o pretinho é gostoso. O pretinho gostoso, é gostoso. E aí colocava lá no meio, era conversa, quando ia ver, ela falava assim, nossa, Silvia, já acabou o café. Eu falei assim, mãe, mas a senhora tomou tudo? Não, foi você que tomou. Eu falei, não, você. E vai lá e faz de novo, era 2 garrafas. E olha que se deixasse mais o tempo, ia 3, 4. Olha para vocês verem como que é o negócio. É vício. Aí um dia eu falei assim para Deus, Senhor, eu ouço tanto na igreja que não é certo, que isso é prejudicial, Senhor, eu estou vendo que... Mas eu sou muito assim com o café, o negócio é o seguinte, ó, por mim eu não vou conseguir parar, não. Vai ser difícil. Aí um dia eu falei, ó, hoje eu não vou tomar café. Aí comecei a fazer o jejum doido, não, hoje eu vou ser o jejum o dia inteiro sem café. Gente, quando acabou o jejum, eu vou confessar para vocês, graças a Deus que acabou o jejum, mas aí eu ia acabar com o café, porque, né, tirar o atraso do tempo que eu parei, como assim? Vamos lá, né? Precisava do negócio aqui no sangue, né? Mas e daí, eu falei, não, isso daqui está me fazendo mal. Aí um dia de tanto ouvir, de tanto... E quanto mais a gente faz, mais você ouve os pregadores falando, parece que é para você mesmo. Eles não sabem que eu estava assim tão pecaminosa, assim tão, sabe, envolvida com o pretinho, não. Mas as coisas eram chibatadas para mim. Olha, alerta. Os meus irmãos não sabem o que eu estou fazendo, mas Deus está sabendo, Ele já está me dando um aviso, Ele está me mandando o recado. Aí eu falei, Senhor, o negócio é o seguinte, o Senhor sabe que eu sou bocadora, né? Então, assim, o problema é do Senhor. Eu falei, porque eu já tentei, eu não consegui. Mas aí eu tenho vontade, Senhor, mas eu não consigo. O Senhor quer mesmo que eu pare? Então o Senhor resolva esse problema, que eu acho que o problema não é meu, não. Porque eu não estou conseguindo.
E aí, irmãos, veio um negócio, eu levantei, fui para o meu trabalho. E aí, no meu trabalho, eu tenho que tomar café 2 vezes. 7 horas da manhã, que é a hora que eu chego lá, se bem que eu chego mais cedo. Aí depois eu tenho que comer alguma coisa 10 horas, porque senão não sou eu. E aí era o cafezinho. Aí eu comecei a tomar café, mas me deu uma queimação, assim, um negócio. Eu falei, não, eu vou morrer. E incomodou muito. E eu também, gente, é um incômodo. Vocês não têm noção. Alguém aqui já sentiu queimação por esses negócios? Assim, vocês sabem o que eu estou dizendo? Mas começou a queimar de um modo. Gente, não é mais para mim. Aquela me fez tão mal assim naquele momento que eu não consegui nem repetir o café das 10. Não consegui, deixei lá. Deixei. Aí, quando foi depois, eu não consegui tomar mais. Eu falei assim, poxa, Jesus, o Senhor resolveu. Eu sabia que o problema era do Senhor, não era meu. E deu certo. Gente, eu consegui ficar uma semana sem tomar café, mas eu vou dizer um negócio para vocês. Fiquei mal-humorada, eu já sou, mas aí cresceu mais. Fiquei mal-humorada, estressada, uma dor de cabeça que eu tomava remédio, não adiantava. E me dava tremedeira. Gente, olha o que faz com a gente. Olha o que faz. Olha a impureza, olha o mal que causa. Eu fico imaginando o Tiago aqui também. É quase a mesma coisa, é vício. Sabe? Mas aí, gente, 2 semanas, não foi uma não, viu? 2 semanas nesse negócio, mas eu não conseguia mais tomar café. E hoje vai estendendo, eu nem sei mais quanto tempo faz que eu parei de tomar café. De verdade. E eu aprendi que uma coisa é certa, não adianta ficar abrindo a boca, usar palavras bonitas. Nossa, que lindo ouvir, vou parar de tomar café. Porque... Não, gente, deixa as palavras bonitas de lado. A gente sabe que não é palavras bonitas que vai resolver os nossos problemas. Quando a gente realmente fala de coração para Deus, nem que seja boca dura, assim como eu fiz, Ele me perdoou, porque Ele entendeu o meu coração. Às vezes a gente não sabe falar com Deus, mas o coração está com as palavras tudo direitinho. E amém por isso. Porque Ele me libertou de um vício que era o café. E para muita gente não é nada. O que é o café? Gente, é um cafezinho. Mas para mim fez mal. Eu era uma viciada, uma drogada por cafeína. Eu era. Agora imagina as pessoas que estão no álcool, imagina as pessoas que estão em outras drogas ilícitas. Gente, tudo tem solução. Tem solução. Porque primeiro, atua onde mesmo? Em nossa mente. A gente vê, olha que casaco lindo que essa mulher tem. Olha só, já está entrando na minha mente aqui. Lindo. Vem a cobiça. Cobiçar o seu casaco. Poderia ser de um número menor, não fica contaminando ela. E aí, depois disso tudo, o que acontece? Vem o pecado, vem a tentação. Porque primeiro eu produzi aqui, eu quis aqui. Então, primeiro vem o interior, e depois o segundo passo é o exterior. Entendeu? Como que é o negócio? É assim. Então, meus queridos, nós devemos tomar muito cuidado, porque às vezes nós queremos ser vitoriosos, mas dependendo de como nós queremos ser vitoriosos, essa vitória não chega. Porque ela não vem através de nós, ela vem através do Espírito Santo. Então, é por isso que eu digo, as tentações vêm, mas elas têm solução. E nesse caso aqui, voltando para Tiago, Tiago compreendeu que estava focalizando a mente nas coisas erradas. É diferente de nós? Não é. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. Vamos lá de novo, lá em Romanos, que nós vamos provar aqui, Romanos 8, verso 5. Romanos 8, verso 5. Romanos 8, 5. Na nossa Bíblia diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Olha a diferença que está aí. Essa é a diferença. Quando a gente vê histórias assim surpreendentes, a gente fala assim, poxa, eu olhando para você, eu não acredito que você fez isso, que você foi isso, que você deixa de ser.
Eu acho legal quando as pessoas vêm contar, não que elas ficam, sabe, felizes pelo que foi lá no passado, mas elas ficam felizes em contar pela mudança que houve na vida delas. Eu sou testemunha disso, irmãos. Quanta coisa já passou na minha vida. Antes, logo no comecinho, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, você que é novinha na fé, você que é nananana. Aí um dia eu apelei, falei assim, peraí, vamos parar com esse negócio aí, porque eu nunca vou crescer, né? Agora ele parou, nunca mais ele falou isso. Mas é verdade. Mas aí ele também já me falou, nossa, eu lembro como você era e tal, nossa, como você tem mudado. E as pessoas às vezes chegam até mim e falam, e eu fico feliz, porque às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente não percebe muita mudança, irmão. Sinceramente, a gente não percebe. Mas as pessoas vêm e falam, confirma, e eu fico muito feliz com isso, porque é sinal de que Deus está trabalhando em minha vida e que eu não sou nada sem Ele. E aí tem mais uma coisa aqui que Tiago fez. Tiago, ele tinha um desejo muito grande de se livrar disso, dessa tentação, desse mal que rodeava a vida dele. E um dia, Tiago percebeu que ele precisava se prostrar e fazer uma oração ao Senhor. E aqui diz como foi feita a oração. E a oração dele foi bem assim, ó. Pai, perdoa-me pelo meu pecado do alcoolismo. Agradeço-te por me perdoar. Enche-me com teu espírito e manifesta em minha vida o fruto do espírito. Manifesta especialmente o fruto do domínio próprio sobre o álcool. Obrigada por me conceder a vitória sobre o alcoolismo. Tá vendo, irmãos, como não basta simplesmente querer? Existe algo mais que nós precisamos. Primeiro, nós temos que reconhecer aquilo que está nos prejudicando. Segundo, nós temos que ter vontade. E a gente sabe que a carne não consegue nada. E o método disso é estar em oração. Ser verdadeiro, ser franco. Rasgar o verbo do jeito que está ali. Porque para quem já está fazendo coisa errada, o que mais é ser franco com Deus falando sobre os erros? Ele já sabe. Então não precisa ficar ensaiando muita coisa. Já seja verdadeiro do jeito que vocês estão fazendo. E aí, irmãos, dessa vez Tiago fez algo mais do que orar. Lembrando-se da passagem bíblica segundo a qual ele devia voltar a mente, para que o Espírito deseja. Tiago passou a evitar todos os anúncios de bebidas alcoólicas. Ele encheu sua mente com as promessas divinas de vitória e concentrou-se nela toda vez que tenha tentado a pensar no álcool. Então, mais uma coisa boa, porque sempre quando ele se via tentado por aquilo que era falha na vida dele, ele se lembrava. Então, ele corria para o Espírito Santo, ele corria para o Senhor, porque é dessa forma que ele iria ficar livre disso. Sabe, irmãos, eu acho que às vezes isso falta mais na minha vida também. E às vezes eu gosto de mencionar na escola sabatina que às vezes a gente tem problemas, né? A gente ora a Deus, a gente entrega para Deus, né? Só que a gente vira toca-fita, repetidas. Toda vez é a mesma coisa, toda vez é a mesma coisa. Se Deus fala que Ele entende, que Ele ouve, será que a gente está tendo Deus como surdo na história? Ou será que nós não estamos tão assim crentes, a gente está faltando ainda crer que Deus já ouviu? Então, a gente não precisa repetidamente repetir a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, não. A gente pede, a gente ora e a gente precisa acreditar, irmãos, a gente precisa confiar. E a gente sempre fica que nem papagaio, repete as mesmas coisas, repete a mesma coisa. Isso é bom para mim também, que eu faço, Silvia, você já pediu isso? Silvia, você já pediu aquilo? E sempre nas orações eu gosto de pedir bênção pelos meus filhos, é claro, e a gente tem esse desejo. Só que eu paro e falo assim, peraí, eu vou ficar minha vida inteira pedindo as mesmas coisas? Não. Eu já pedi, os meus irmãos já oraram, agora eu tenho que deixar Deus fazer. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ou será que eu estou falando bobeira? Nós precisamos crer mais, irmãos. A gente precisa ter uma válvula de escape da melhor maneira possível. E a maneira é sempre Cristo. Ele morreu por nossos pecados. Eu estou falando isso aqui, coisa que a gente já sabe. Olha, eu antes de passar pelo batismo, antes de estar aqui, eu já ouvia isso quando criança, que Deus morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados. E Ele já fez isso.
E cadê a nossa confiança? Cadê a nossa crença? Vamos parar de ser papagaios. Vamos se ajoelhar, vamos conversar com Deus. Aquilo que é difícil para nós, a gente tem como. Eu falo isso para o meu filho. Às vezes eu tenho que ser rude. Eu falo assim, meu filho, está faltando vergonha na cara. Porque você já sabe, eu já apresentei e já tenho solução na sua frente. Se você não quer, não adianta. Então, tem coisas que nós precisamos querer. E é dessa forma que o Espírito Santo atua. Eu, antes de ser batizada, eu não fiquei assim, nossa, eu vou deixar de usar saia curta, shortinho, brinco, pulseira, batom, esmalte, não, é uma lista de coisas. Não, chegou um momento assim da minha vida, eu falo, eu fui escolhida mesmo. Desse jeito aqui, meio doido aqui, mas Deus me escolheu. Sabe? E quando eu realmente senti a necessidade que faltava Deus na minha vida, eu falei assim, nossa, eu preciso ir à igreja, já conhecia aqui mais ou menos, aí eu vim com aquilo, andando a pé, eu era um gravetinho. Você se lembra de mim, querida? Eu era assim, né, uma garrafa de Coca-Cola, finíssima. E aí, com o tempo que aconteceu, né, a vida já... Desculpa aí, tá? Aí, o que acontece? Aí eu falei assim, gente, está faltando o essencial na minha vida. Aí a Kiona falou para mim, então precisa procurar alguém para passar estudo. Ah, eu quero, vamos lá? Ah, vamos falar com Josa. E na época eu não sabia nem falar Josa. Eu assim, mulher, como que é o nome mesmo do homem lá que você falou? E eu não tinha tanta amizade assim, só via passando assim, mas não tinha amizade, né? Eu assim, mulher, como que é mesmo o nome do rapaz que você falou? É Josa. Eu chamava o bichinho de Jossa. É porque eu não conseguia, gente, gravar o negócio. E aí eu falei com ele, nossa, ele é uma bênção até hoje. Nós estamos tendo estudo de novo. Falei assim, meu filho, preciso que você passe estudo para mim de novo. Ah, vamos, é um prazer, ponto. Eu falei com ele, já está na minha pronta, uma benção. Gente, Deus abençoa de uma forma assim gigantesca na nossa vida. E isso tem me trago mais ainda, sabe, assim, uma mente aberta e compreensão de como que as coisas são, sabe? E assim, aí pronto, preparei, batizei e aqui estou eu. Com todos os meus irmãozinhos para aguentar, oh, que dó. Mas vai passar. Gente, estou muito feliz onde eu estou. E o Espírito Santo vem trabalhando em minha vida, dia após dia. Um dia eu caio. E aí, minutos, horas depois, ele me levanta. E aí cai de novo. E aí eu me levanto. E é assim a vida de um cristão. Sabe? É cair e levantar. É negar o próprio eu e deixar a carne para lá. Porque esse método da carne ele é muito perigoso. E não é porque nós estamos aqui que nós não somos tentados, não. E não é porque nós estamos aqui que a carne não vai sugar. Porque, sim, aqui dentro nós somos ainda os mais tentados, talvez, do que quem está lá fora. É verdade ou não é? É. E aqui Tiago via que quando ele iria passar por essa tentação de novo, ele já dava um jeito já de sair fora. Sabe, quando a gente fala para os filhos assim, olha, não vai com fulano porque não é legal. Você tem certos problemas, deixa de ir àquele lugar. Fica em casa. Não tem o que fazer, fica em casa, que é a melhor coisa. Do que, de repente, não tem nada que fazer e ir para a rua. Vai para a rua fazer nada e aí, volta como? Daquele jeito que a gente já sabe. Isso é válido para todos os casos. Né? Para marido, para cunhado. Eu hoje vejo os meus parentes, irmãos, eu falo assim, nossa, que o Senhor tenha misericórdia, assim como Ele teve de mim. Sabe? Porque as coisas estão aumentando. Vocês já pararam para pensar como que as coisas estão aumentando? Está demais. Para quem deseja ter filhos, viu, casal? Olha, comunhão sempre, viu? Porque, olha, ter filhos é uma tentação. Mas não estou falando de tentação de ter filho, estou falando de tentação lá fora. Porque a gente tem os nossos filhos lindos, né? A gente cuida com todo amor e carinho, a gente deixa de dormir, aquele aconchego, aquela dedicação toda, depois quando cresce o mundo vai parear junto com os pais. Os pais ensinam de um jeito, aí quando vai lá fora, o mundo já ensina de outro jeito. Aí fica assim, ó, balanceado. E sabe que o que não presta, pega bem rápido. O que não presta entra com uma facilidade em nossa cabeça que é tremenda. E aí vai crescendo, e quando a gente vai ver o resultado não é bom. E é triste, não é mesmo? E a gente tem que fugir disso, irmãos. O que traz ali para, sabe,
E principalmente a tentação de quando a gente quer sair do mundo, aí tudo acontece. Já reparou isso? Tudo acontece. É para você não embarcar nas coisas boas. Porque a tentação está te rodeando ali. Não quer que você saia. Quer continuar te sugando. Para quê? Para nada. Então é melhor sofrer agora, mas aí você sabe que futuramente vai ser coisa boa, do que de repente você ficar naquele mesmíssimo e nada de bom acontece. E as horas estão passando, os dias estão avançando e a gente continua ali na mesmice. Nada muda. E aí vem as doenças, vem os tombos da vida, e aí a gente reclama, a gente murmura e acha que Deus não resolve, mas como que Ele vai resolver se eu não tomei a decisão? Se eu não permito isso? Então tem que partir de mim. Vai ter problemas? Vai, mas deixa para lá. Porque é assim, o caminho é esse. E um princípio é simples. Aquilo que nos concentramos é o que acabamos fazendo. A mente voltada para a carne, que é a natureza pecaminosa, se concentrará em tudo que representa a tentação. E quais são as tentações? Algumas delas estão até aqui. Que é o sexo, a comida, o dinheiro, entre outras coisas más. Não é? E é muito triste quando a gente se encontra nesses vícios aqui, ou quando a gente conhece alguém. A mente voltada por espírito se concentrará na verdade bíblica e no fruto espiritual que Deus deseja produzir em nós. E esses frutos estão lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Vamos dar um pulo lá em Gálatas? Gálatas, capítulo 5. 22 e 23. E olha, ontem foi colocado aqui os frutos do Espírito Santo, lembra? E aqui está falando sobre um dos frutos do Espírito Santo. E que eu acho que tem tudo a ver com nós. Ou quem tem esse problema, como o Tiago. 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Está aí, domínio próprio. Alguém pode chegar para você, ou você pode chegar em uma festa para não fazer feio, as pessoas podem vir com um garrafão perto de você, pode vir com um copo, pode vir com o que quer que seja. Se você estiver preparado ali com um domínio, você não vai cair na mesma. Não vai. E aí as pessoas veem como diferente. Sabia disso? Porque você não se sente bem mais estando ali naquele meio. Você está ali. Aí você só observa. Mas não é o seu estilo. Mas você está ali. Mas vai te prejudicar se caso você ficar na sua? Não, não vai te prejudicar. Porque você não é obrigada a beber, não é obrigada a dançar, não é obrigada a nada disso. Então isso não interfere. A fé é a chave para que essa mudança ocorra em nossa vida. Devemos crer que Deus fará o que prometeu fazer. Tiago teve que acreditar que Deus produziria o fruto do domínio próprio na vida. Tiago, além dele saber, ele confiou totalmente em Deus. Vocês têm noção disso? Não é simplesmente saber que existe, assim, nossa, eu posso, porque não, eu não posso nada. Mas Deus me dá o domínio. Então, se Ele me dá, tem como eu controlar, porque Ele já me deu, veio dos céus, já veio lá de cima. Não é? É um presente dele para nós. Então, aí, diante disso, eu consigo. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, a gente deixa todas as coisas ruins e a gente passa a ser pessoas diferentes. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E lá em Romanos, mais uma vez, capítulo 6, versos 11 e 12. Vamos voltar lá rapidinho. Romanos, capítulo 6. Já está acabando.
6, 11 e 12. Que diz o seguinte: assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Está vendo que as paixões ela vêm de um modo assim, digamos, terremoto na vida da gente? Vem para destruir, vem para acabar com a gente. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com isso. Podemos obter a vitória sobre a tentação e o pecado, se cremos e conquistarmos primeiro a batalha em nossa mente. Conquistada a vitória interior, está garantida a vitória exterior, quando a tentação se apresenta. É aquilo que eu tinha falado anteriormente. A gente vê, a gente processa tudo aqui. A gente cobiça, a gente quer, e a gente quer, e a gente quer. Aí, depois que está tudo funcionando aqui, daqui já vai para fora. E aí dá tudo errado. Não tem o porquê dar certo. Dá tudo errado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É por isso que a plenitude do Espírito é tão importante. Sem a sua presença plena e permanente, jamais teremos as vitórias que Deus deseja que tenhamos. Isso não significa que o cristão cheio do Espírito nunca falhará. É aquilo que eu tinha mencionado aqui. Não é porque nós achamos que nós estamos, sabe, no lugar certo, fazendo as coisas certas, que nós não vamos cair, nós vamos cair sim. Ainda existe o quê? O domínio próprio, nós temos que usar isso. Isso pode acontecer. Só que as falhas não serão uma regra na vida dele, mas exceção das quais ela vai facilmente, dia após dia, ela se tornará mais forte em sua caminhada no Espírito. Para falar a verdade, a última geração de Cristo será como Enoque. Você já conhece a história de Enoque, né? Eu nem vou mencionar aqui porque a hora já está acabando. Mas que possamos, sim, irmãos, ter essa geração como Enoque. E que possamos, sim, irmãos, ter o domínio próprio em nossos corações. Porque é difícil, pode ser. Mas uma vez que nós conseguimos pisar nisso e ser resistente, no final dá tudo certo. Sabe? Então, eu quero finalizar essa conversa de hoje dessa seguinte maneira. Não importa o que nós estamos passando, não importa o que vamos passar. O que importa é que nós temos aí os frutos do Espírito Santo. E é para nós apropriarmos desses frutos. E é para nós vivermos felizes, alegres. Lá diz tudo, nós acabamos de ler. Não é? Então, que possamos ter sempre o domínio próprio. Vamos, porque dá tudo certo.